Bem-vindos, todos meus ouvintes, nesse momento. Nós vamos falar hoje sobre ponto de vista. Nos itens iniciais do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, comenta-se a afirmativa feita por Jesus a Pilatos, que ele era, sim, rei, mas que seu reino não era deste mundo. Estaria Jesus querendo dizer que era um extraterrestre, um marciano ou algo semelhante? Parece-nos evidente que não, mas sim que ele se referia ao mundo espiritual, pois é o que se depreende de todo o seu ensinamento. E se há um outro mundo diferente do nosso mundo físico, cabe uma pergunta: será que esse mundo, esse outro mundo, faz parte do nosso? Ou melhor, será que ele está contido no nosso mundo? Ou, ao contrário, é o nosso mundo que está contido nele? Em outras palavras, este outro mundo é mais amplo ou menor do que o nosso? Ou ainda, qual dos dois é o mais importante? E esta última seria a mais importante pergunta. O nosso mundo físico ou o mundo espiritual é o que deve nos importar? Nós encontramos ainda uma outra pergunta: qual o mundo mais real? As respostas nós vamos encontrar nos ensinamentos de Jesus, complementados pelos ensinamentos da doutrina espírita. O mundo físico é apenas uma pequena parte do todo, uma pequena parte do universo. O mundo espiritual é muito mais vasto do que o mundo físico. E é o mais importante, simplesmente porque é nele que está a base da verdadeira vida, a que é imortal, porque é a vida do Espírito. Considerando-se estas informações, pode-se concluir que, por incrível que possa parecer, o mundo mais real é o espiritual, e não este que nossa consciência de encarnados nos faz crer. Chamemos a atenção que esta percepção também é ensinada por outras filosofias e religiões, entre as quais se destaca o budismo. Ou seja, o mundo real é o mundo espiritual. O mundo físico é como se fosse uma materialização, como se fosse uma criação da nossa percepção. Para qual dos dois mundos, então, nós devemos voltar nossas vistas? Para o efêmero mundo físico ou para o duradouro mundo espiritual? É o que veremos ao estudar o assunto de hoje, que está contido nos itens 5 a 7 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já dissemos que o estudo sobre a afirmação de Jesus, que seu reino não é deste mundo, leva à conclusão que ele se referia ao reino espiritual e, por consequência, à vida futura, ou seja, ao pós-morte. Mas apenas essa constatação não nos indica ainda qual a fase é a mais importante, antes ou depois da morte do corpo físico. A resposta está no Evangelho segundo o Espiritismo, sob um título curioso, exatamente o que nós escolhemos para essa palestra: O Ponto de Vista. Com isto, Kardec quer chamar a atenção para um fato muito importante: a compreensão que nós temos de qualquer coisa que observamos depende do ponto de vista em que nos encontramos. Fisicamente falando, é muito fácil verificar isso. Se nos colocarmos atrás de uma casa, só poderemos ver os seus fundos.
Às vezes, se estamos muito perto de um objeto, nem conseguimos identificar o que ele é, porque só estamos vendo uma pequena parcela dele. Isto pode até fazer com que se confunda uma coisa com outra. Uma pequena formiga pode parecer um monstro. Um homem colocado no alto de um morro, onde existe um túnel, pode facilmente prever o choque de dois trens que se aproximam em sentidos contrários. É uma questão de ponto de vista. Via de regra, para podermos identificar corretamente um objeto e até fazer previsões sobre acontecimentos futuros que o envolvem, temos que nos distanciar um pouco dele, ganhando assim um ponto de vista privilegiado. Se ficarmos agarrados ao objeto, teremos uma visão acanhada dele. As condições de observação também são importantes. Com pouca luz ou até com excesso de luz, nossa visão poderá ser distorcida. Também, se olharmos somente para os contornos do objeto, teremos um caso típico em que se diz que as aparências enganam. O que se conclui disto tudo? Simplesmente que para se ter uma representação razoavelmente correta de um objeto qualquer que observamos, devemos assumir um ponto de vista conveniente, manter as condições de observação adequadas e realizar uma observação atenta de todos os detalhes. Só assim conseguiremos uma imagem e uma compreensão fiel do que estamos observando. Pois bem, o mesmo acontece com as observações que fazemos de fatos de nossa vida, de situações, de valores morais, etc. Se não mantivermos esses três requisitos de análise, 1, ponto de vista, 2, condições de observação, e 3, atenção, nós teremos uma compreensão distorcida do que queremos entender. Ceticismo e credulidade excessivos igualmente atrapalham a observação. Poderemos não ver coisas que existem e ver coisas que não existem, senão em nossas mentes. O fanatismo pode nos levar a conclusões falsas, tanto quanto a incredulidade. Ora, se a doutrina espírita nos diz que nosso mundo é apenas parte de um mundo maior, o mundo espiritual, o que acontece se o nosso ponto de vista for estrito, colocado junto ao mundo físico, sem dar qualquer atenção para as realidades do mundo espiritual? Estaremos, por certo, tendo uma visão distorcida de nossa existência, que passará a ser representada e entendida apenas como sendo a nossa vida física. É o que acontece com os materialistas e mesmo com muitos religiosos que não se apercebem desse fenômeno. Então, pode-se dizer que o materialismo, seja ele filosófico ou apenas prático, ou seja, aquela pessoa que acredita no espiritualismo, mas não pratica, né? É apenas um fruto de um tremendo erro de observação, ocasionado pelo nosso ponto de vista mal colocado diante das realidades do universo. O que acontece então? Muitos fatos da vida nos parecem uma grande injustiça de Deus. Estamos
acabamos ficando descrentes de tudo e passamos a achar que tudo termina com a morte. Mas basta nos afastarmos um pouco da vida material e veremos a existência de uma perspectiva mais ampla. E aí tudo se modifica. E isto é possível simplesmente porque nós somos, antes de tudo, espíritos. E como tais, somos capazes de ver o mundo espiritual. Basta querermos. A criança que morre passa a ser vista como o espírito que só precisava de um curto estágio de aprendizagem na Terra. Não uma injustiça de um Deus que criou aquele ser para lhe tirar a vida logo em seguida. No adulto que sofre uma doença incurável, veremos o tempo dado ao espírito para se preparar para a continuação da vida em outro plano de existência. E digo mais, neste outro plano de existência, com certeza, será encontrada a cura para aquela doença que levou à morte do corpo físico. No velho abandonado, sofrendo a solidão de seus filhos ingratos, veremos o espírito que necessita aprender o valor da solidariedade. Quantos não existem nessa situação? E com isso não estamos querendo dizer absolutamente que seja válido abandonar as pessoas. Mas quando acontece, a lei divina está em ação. E é uma maneira de nós percebermos isso, dependendo do nosso ponto de vista. Nos bens materiais, tão necessários ao nosso dia a dia, veremos apenas isto: coisas que nos causam um bem-estar, mas que não podem assumir a função de serem as mais importantes de nossas vidas, pois não as levaremos para o outro mundo. E aí a própria sabedoria popular está cheia de provérbios. Vão-se aos anéis, ficam os dedos. Nada levarei comigo para o caixão. E é verdade. Isso para não nos esquecermos das próprias palavras de Jesus, né? Que devemos angariar realmente tesouros que as traças não corroam. Nos cataclismos que ceifam milhares de vidas, trazendo luto a inúmeras famílias, veremos apenas reajustes do nosso planeta, que, mesmo tendo efeitos terríveis em nossos corpos, não podem nos atingir como espírito, exceto para nos impulsionar para o bem, desenvolvendo nossa solidariedade, ou, por outro lado, nos tornando amargos e descrentes, se ficarmos cegos às realidades espirituais. E este exemplo que eu acabei de dar agora se aplica muito ao que estamos vivendo com esta pandemia mundial, em que tantas opiniões contrárias, carregadas por extremismo, por ódios, vêm aumentando o conflito e prejudicando. Mas, por outro lado, vemos, sim, solidariedade aflorando. Como vemos o outro lado. E isto é a natureza, isto é o ser humano. E devemos ter fé de que, ao fim, estará com certeza se preparando uma melhoria para a humanidade em termos evolutivos. Na morte produzida por uma doença incurável no plano físico, veremos a cura que aguarda o corpo espiritual daquele que se foi para o novo plano de existência.
tudo é apenas uma questão de ponto de vista. E aqueles que me ouvem, a começar por mim mesmo, vão dizer: é muito fácil dizer. Mas como é difícil de fazer. Concordo. Inclusive para mim mesmo. Não tenho dúvida de que nós que procuramos transmitir algo da doutrina espírita, o pouco que nós sabemos, não estamos já na prática disso, conseguindo tudo. Estamos tentando. Mas temos a fé de que havemos conseguido. Se não for nessa vida, em outra. Mas estaremos fazendo um empenho para que seja nessa. Tudo é uma questão de ponto de vista. Nós podemos mudar. Não estou dizendo que com facilidade, mas é possível. Que se pode concluir disso tudo? Que o mundo físico não é importante e é até mesmo ruim e que não devemos nos importar com ele? Houve seitas cristãs na antiguidade e até hoje mesmo eu acredito que exista o mundo físico. Chegaram ao cúmulo de imaginar que o mundo físico foi criado por um Deus paralelo, a quem chamavam de Demiurgo, um Deus trapalhão que fez tudo errado. Vejam que é uma crença bastante estranha para nós, né? Para nós espíritas que acreditamos naquele Deus, perfeição e sabedoria absoluta. Como ele poderia ter um concorrente que fez o mundo físico errado? Acredito que se houver ainda alguém hoje que acredite nisso, será uma minoria. Mas houve, no passado do cristianismo, cristãos que imaginavam isso. Não é o que a doutrina espírita nos ensina. Muito pelo contrário. O mundo físico, para nós, é uma escola necessária ao nível evolutivo em que nos encontramos no momento. Nele nós devemos viver plenamente, com toda a intensidade, aproveitando tudo de belo e prazeroso que Deus nos coloca à disposição, mas sempre consciente das nossas responsabilidades para com o próximo e para com nós mesmos. Temos a liberdade de agir. O livre-arbítrio, que é um mistério teológico, com certeza de difícil solução para a nossa mente, porque vem aquela grande pergunta: como Deus nos cria capazes de escolher o mal? Às vezes, com tanta crueldade. É realmente complicado. Mas é isso que a gente observa na natureza. Só que vem a lei de causa e efeito, nos explicada pela doutrina espírita, dizendo: olha, você tem a liberdade de fazer, mas não tem a liberdade de não colher. Você vai plantar, mas vai colher. E isto é que demonstra a sabedoria da divindade. Vivendo nesse mundo, provendo todas as nossas necessidades materiais e efetivas, buscando a alegria e o bem viver, estaremos cumprindo a vontade de Deus. Por isso a doutrina espírita não aceita o sacrifício inútil, a autoflagelação, que também existiu e ainda existe em cristãos, que acham que vão agradar a Deus se flagelando fisicamente, inclusive com instrumentos de tortura. Imagine que absurdo. Não é isso que Deus quer. Deus nos quer ver felizes. Mas é preciso que tenhamos em cada instante de nossas vidas um correto ponto de vista.
uma correta atenção, sob corretas condições de observação. Porque sem esses 3 requisitos, nós poderemos nos esquecer de que estamos aqui só de passagem e que nossa verdadeira existência se dá no mundo espiritual, onde, como disse Jesus, repito, as traças não corroem os verdadeiros tesouros da alma. O ponto de vista correto nos é dado pelo espiritualismo, em particular, e pelo espiritismo em especial. Basta não nos afastarmos dele, deste ponto de vista. Ou seja, não nos esqueçamos nunca de que, na realidade, nós somos espíritos encarnados em evolução no plano físico, e não corpos que se consumirão com a morte. Aquela maneira que nós usamos normalmente para nos expressarmos, eu estou morrendo. Não, eu não estou morrendo. Quem está morrendo é o meu corpo. E eu dizer, o meu espírito vai, depois da morte, vai para isso? No meu espírito sou eu. Então, eu sou um espírito que tem um corpo, e não um corpo que tem um espírito. Se nós adentrarmos bem nessa diferença sutil de conceito, nós estaremos dando um grande passo na compreensão do que nós realmente somos. Somos um espírito, no momento, com um corpo físico. As corretas condições de observação devem ser selecionadas por nós, seguindo basicamente os conselhos de Kardec. Usarmos sempre o nosso bom senso e nossa liberdade de pensamento, de formas a evitarmos as falsas ideias, sejam vindas de companheiros encarnados ou desencarnados. Vamos procurar afastar aquela ideia que o médium de respeito recebeu uma informação de um espírito e deve ser verdade por isso. Não. Não é o que Kardec nos recomenda. Temos, sim, que, evidentemente, dar um certo aval de confiabilidade ao médium e ao espírito bem identificado, porque existem muitas deformações na informação que nos chega. Então, é importante a gente manter sempre essas condições de observação muito apuradas. Finalmente, a atenção correta. Essa atenção correta só depende de nós mesmos, sem nos tornarmos fundamentalistas fanáticos. Devemos viver cada momento de nossa vida atentando que esse momento faz parte de um conjunto mais amplo, que é o conjunto de nossa existência espiritual. Meus amigos, o que nós pretendemos com essas ideias foi exatamente passar para vocês essa ideia fundamental, que não é nossa, repito, e veio sendo chamada a atenção por Kardec, que o ponto de vista que nós nos situamos é que nos permite localizar com precisão a nossa posição no universo, entender o que é que nós somos, o que é que temos que fazer aqui. E se nós tivermos um ponto de vista distorcido, esta compreensão será prejudicada e, com certeza, a nossa missão em cada encarnação não será cumprida adequadamente. Eu agradeço a atenção de todos
desejando a paz de Jesus no coração de todos nós. Muito obrigado.